questão, agora estava a falar da colónia, é importante notar que o termo colónia, o significado que tem no século XX, o significado que tinha antes do século XX. Portanto, colónia não é onde se vai, enfim, aculturar povos de segunda categoria. A nossa visão não era essa. Portanto, a nossa visão era mais província ultramarinas, independentemente se está ou não. A província ultramarina só aparece na Constituição em 51. Exatamente. E há aqui uma coisa muito engraçada, que em 66, salvo erro, até 66 existia a Junta de Colonização Nacional. Ou seja, até o próprio Portugal, portanto, o território nacional era colonizado. Portanto, havia uma colonização de norte para sul. Portanto, não há aqui cidadãos de segundo momento, nem de terceiro, nem de quarto, porque o próprio país tinha esse conceito. Esta é a primeira coisa. Relativamente à Guiné-Bissau, que apanhei agora um bocado no fim, antes de Guiné-Bissau, para fazer um retrato, por exemplo, da Assembleia da República, lá, que é constituída por, enfim, na sua grande maioria, por pessoas que mal sabem ler. Portanto, para verem o nível, portanto, ali o que está a dizer. Portanto, são praticamente iliterados. Outra coisa que eu sou relativamente à questão dos países de língua portuguesa em África é que existe um país que começa a ser o centralizador, portanto, desses países. Estão todos quase na sua esfera, que é Angola. Portanto, o PAGC é financiado pelo Presidente de Angola. São Tomé é toda financiada por Angola. E é preciso não esquecer esta dimensão que é importante. Angola, por sua vez, é colonizada pelo Brasil. Exatamente. E Portugal, colonizada economicamente. E Portugal, ainda disso tudo, qual é a solução? Por outro lado, a Guiné, como vocês sabem, a Guiné-Bissau, antes, depois da descolonização, era um país juntamente com o Cabo Verde. E aí já havia cidadãos de primeira e de segunda, porque os cabo-verdianos podiam aceder ao poder na Guiné, no território da Guiné, e ao contrário não se passava. O primeiro presidente da Guiné-Bissau era cabo-verdiano, assim como o José Eduardo Santos é cabo-verdiano também. José Eduardo Santos, eu acho que há uma tribo angolana, são os angolares, que alimentam um terço da população de São Tomé. Por isso é normal, isso é absolutamente normal. É como há uma hegemonia, começa a ser instalada uma hegemonia em Angola, é o país hegemónico. Mas Angola, por sua vez, é subsumido ou asfixiado pelo Brasil. Portugal, é esse que estava a perguntar para o Henrique responder isto. Então, tinha só mais uma coisa. Tinha mais uma coisa rápida para terminar. Que é assim, nós também não podemos, e agora referindo aqui, Miguel, porque assim, há muitos conceitos de desenvolvimento e muitos conceitos civilizacionais, também não podemos olhar, não direi com despeito, não é esse o termo, mas como a Europa continua a ser a velha civilizadora, o paradigma da evolução e do desenvolvimento, e olhar para esses povos como coitados, que são inferiores, não têm máquinas a percorrer para nós como se vivemos no espaço. Não é assim, Miguel contou uma experiência que eu já tive umas 10 ou 15 vezes. Pois, aquilo é absolutamente verdade. Existencialmente é verdade. Depois estou a fazer outras políticas para tudo que ele diz. Do ponto de vista da filosofia, há pessoas que são de um desenvolvimento muito superior a muitos europeus. O desenvolvimento não é todo um plano, nem económico, nem tecnológico. É preciso olhar para outras dimensões do planeta. Eu só queria eu já estive no Egito, portanto, eu concordo integralmente com a sua visão. Eu também não queria estar com aquela arrogância homos tecnológicos. Olha bem isso. Uma das melhores conversas que tive na minha vida, provavelmente não esquecerei até morrer, foi com um moçambicano. À Luz das Estrelas, foi uma honra de ser convidado à chama dele. Uma conversa muito interessante. As melhores que eu tive até hoje, nunca tinha tido. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que o mundo todo, eu por acaso não concordo muito com o facto de a Europa estar em morrer. É que o mundo todo, também, é que toda a gente no planeta, os que são menos desenvolvidos que o mundo ocidental, não podemos só dizer que é a Europa, é Estados Unidos, Europa, toda a gente aspira a ser como nós. Ninguém quer ser outra coisa. O desenvolvimento de todo o planeta civilizacional, que é isso, em último caso, aquilo que nós queremos, é sempre a direção do Ocidente. Estados Unidos
Europa, o que também é um bocado redutor. Quando chegam cá, perdem logo. Nomeadamente ao nível. Diga. Quando chegam cá, perdem logo esse peso. E não é todo mundo. Não perde. Se estiver na Índia, imagine estar na Índia, no Ceilão, e falar a alguém da Europa, nem sabe o que é. Nem sabe o que é. Isso é por ignorância. Não chega lá. Eles são hindus, a religião é diferente, as roupas é diferente, a vegetação é diferente, etc. Os Estados da América sabem o que é. Na Índia estão a espalhar uma rede wireless. Ainda não tem eletricidade, mas como é muito mais fácil, é o Feito super pelos Wi-Fi. americanos. E também alguns ingleses. Estão lá. Não é isso que eu quero dizer. Eles estão a fazer computadores baratos, carregam as baterias com energia solar. Antes de disporem até lá a eletricidade e saneamento básico, e estradas alcatroadas e por aí fora, estão-lhes a dar até já tecnologia. Sim. E isso significa uma aquisição civilizacional do Ocidente. Claro. Ocidente. A Índia, o indiano, se falar de Inglaterra, ele sabe o que é. Sabe o que é perfeitamente. Eu não estou a dizer que eles têm essa falar na Europa consciência. não lhes diz nada. Eu não digo que eles tenham Catolicismo. essa consciência O Papa. global. Imagine que está a falar com um indiano de classe média, fala no Papa, e ele pergunta o quê? Quem é o Papa? É o Papa. Eu estou a falar a verdade. O que é o Papa? Não? Portanto, vai, sei lá, Ceilão, Japão, Coreia do Sul, o Papa. O Papa que é a nossa grande, ou a Rainha de Inglaterra, ou o Barroso, ou a Europa. Não sabem o que é. E repare que a maior parte da população está um chinês. O que é que diz um chinês? Então, o Papa, a Europa, esse nem a Inglaterra diz nada. Também nós sabemos muito pouco sobre eles. Pois. Não, quem é o chefe máximo da Isto era só para dizer que a Europa não é o centro do mundo. Miguel tinha dito que todos querem vir para cá. Não, quem quer vir para cá? A ignorância Somos sobre do Mediterrâneo. Não foi isso que eu queria dizer. Não é todos querem vir para cá. É o modelo que toda a gente escolher. É o modelo do Os rico. indianos já andam da moda. Quem é que inventou as modas? Sim, Quem é que anda de moda? São os ocidentais. Todos querem ter um relógio. Eu acho Quem é que inventou a uma contagem? questão de sobrevivência mais. A tradição é mentira. A tradição mantém. É o Agora, como é que estamos a andar a expressar A tradição. Como é que se explica então este choque, por exemplo, entre os muçulmanos? As tradições estão meter em todo lado, inclusive as tradições milenares da Na Europa. Europa estão. Quem é que anda aí de vestido como nos ranchos folclóricos? Se calhar há 100 anos, tinham os salões, as pessoas conheciam-se pela Mas andamos com as vestimenta. calças típicas indianas. Eu acho que Agora está na moda. seria interessante usar o mote do Miguel Real e centrarmos em Portugal. Em Portugal. Já não perguntava em Portugal, mas eu Talvez. Também já sou nova hora. É que eu tenho que estar em casa, estou à espera de um telefonema. Portanto, peço imensa desculpa. E como íamos jantar, não é? Portanto, não sei. Sendo assim, acho que foi um debate muito produtivo, muito útil e esclarecedor, focando precisamente no tal ponto do desígnio do Dr. Fernando Nobre, que é o candidato que queremos eleger e iremos eleger em janeiro de 2011, em data ainda incerta. Portanto, estamos a falar do futuro Presidente da República. Exatamente. E assim será, graças ao nosso esforço e empenho. Portanto, dou por encerrado este debate. O próximo debate será realizado em data a anunciar oportunamente. E resta-nos agradecer a presença dos oradores, Miguel Real e Roberto Epifânio, e a vossa própria presença por terem vindo aqui, por terem aqui estado. Obrigado.